informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 5 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Russos compram fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Estações agrometeorológicas estão em fase de implantação em 17 municípios do estado. Após 10 anos, Justiça derruba a lei estadual que proibia a queima da palha da cana. Com redução na oferta, preços do feijão carioca sobem mais de 30% em uma semana. E a Agraerd, em Deodápolis, mapeia zona rural com drone. Não compre picape antes de comparar. Os distribuidores Ford oferecem muito mais. Ranger Diesel 2018 a partir de R$ 119.990 à vista para venda direta de fábrica. E mais, Ranger Diesel 4x4 2018 automática, completona, com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, eixo traseiro blocante e muito mais em condições facilitadas no plano sazonal, com 10 mil de bônus no seu usado. Aproveite! No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol com algumas nuvens e não chove na região de Dourados nessa quinta-feira. Deve voltar a chover fraco somente na próxima terça-feira. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do Mato Grosso do Sul com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, em Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados, localizada na BR-376, na estrada Dourados a Fátima do Sul, no quilômetro 7. Ou ligue no 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo, ao seu alcance. Seja um cooperado Cooperalfa, afinal somos todos Alfa. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações pecuárias fecharam ontem com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna recuou para R$ 132,00 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã manteve R$ 136 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123,00 pela arroba da vaca gorda à vista. No friboi, R$ 126 a prazo. Em Dourados, não disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 66,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,34 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção. Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A exportação brasileira de café em grão em março alcançou 2.245.000 sacas, o que corresponde a uma queda de 19% em relação a igual mês do ano passado. Em termos de receita cambial, houve queda de 2,6% no período, atingindo as vendas 349 milhões e 100 mil dólares em comparação com os registros de março de 2017. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A novela da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a UFN3, em Três Lagoas, parece ter finalmente chegado ao fim. As informações foram repassadas pelo senador Pedro Chaves, que destacou que o conglomerado russo Acron foi o vencedor da licitação. E além de adquirir o empreendimento, o grupo estrangeiro também pagará os 178 fornecedores que levaram calote da Petrobras após a paralisação das obras em 2014. O montante das dívidas chega a 38 milhões de reais e levou muitos empresários a decretarem falência pela falta de pagamento do serviço prestado ou pelo produto vendido. A retomada das obras, segundo o senador, deve começar em um prazo de 60 dias pelo menos. Eram 6 grupos interessados, depois sobraram 2 e agora o consórcio russo vai assumir a indústria. Já está sacramentado, eles estão lá olhando o local, afirmou o Chaves. Até junho desse ano, Mato Grosso do Sul terá 17 novas estações meteorológicas distribuídas em diferentes pontos do estado, de forma a monitorar com maior precisão a área territorial da agricultura e pecuária. Somadas as 28 unidades do Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, que já estão em operação, formarão uma rede que cobre praticamente todo o território mato-grossense do sul. As informações medidas pelas estações oferecerão dados técnicos para melhorar o atendimento nas áreas ocupadas, adequação de cultivares e apontando as melhores épocas de plantio. As novas estações meteorológicas estão sendo instaladas pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Produção e Agricultura Familiar. Entre os municípios beneficiados estão de Nova Alvorada do Sul, Itaporã, Fátima do Sul, Carapó, Laguna Carapã, Aral Moreira, Iguatemi, Angélica e Nova Andradina. Cada estação é equipada com barômetro, o aparelho que mede a pressão atmosférica, o higrômetro, de ar e solo, que mede a umidade do ar, anemômetro sônico, a força e direção dos ventos, pluviômetro, a quantidade de chuva, e piranômetro, que mede a radiação solar. E também mais um para-raios e um computador que transmitirá todas as informações diretamente ao Instituto Nacional de Meteorologia. Após serem formatados, os dados retornarão ao Centro de Monitoramento de Tempo do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, onde os técnicos irão transformar os boletins em dados precisos sobre o clima e tempo de cada região. A Justiça Federal derrubou uma lei estadual aprovada em 2007 pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, atribuindo a 18 municípios da região sul a competência para decidir sobre a autorização para a queimada da palha da cana. A decisão foi tomada em março deste ano pelo juiz da Primeira Vara Federal de Dourados, Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva,
em ação civil pública movido pelo Ministério Público Federal, informou o Campo Grande News. O caso se arrastava desde 2008, quando o MPF entrou com uma ação para derrubar a lei estadual, sancionada em 2017 pelo então governador André Putinelli, e conseguiu uma liminar na primeira instância, mas o governo do estado e as usinas recorreram ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo e conseguiram liberar as queimadas. Em 2013, no entanto, a Procuradoria Regional da República entrou na parada e manteve a proibição que vigora até hoje. No mês passado, após uma década de demora, a Justiça finalmente deu uma sentença para o caso e derrubou em definitivo a lei estadual. Os municípios abrangidos pela decisão judicial são Anaurilândia, Angélica, Bataiporã, Carapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Iviema, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Taquarussu e Vicentina. Na manhã de ontem ocorreu a assinatura do termo de cooperação do projeto de horta orgânica na Penitenciária Estadual de Dourados. A assinatura ocorreu na Prefeitura de Dourados, que é parceira da ação, realizada em conjunto com o Governo do Estado por meio da AGPEM. O projeto envolverá mão de obra prisional, de forma a capacitar os internos na execução e manutenção da horta orgânica. O trabalho ocorrerá com o cultivo de mudas frutíferas e hortaliças ofertadas pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, que empenhará ainda equipe técnica, implementos, mudas e suportes necessários para a ação. A área de cultivo será de 3.000 metros quadrados e o local contará com 2 estufas. O projeto contará com mudas de goiaba, caju, mamão, alface, couve, repolho, beterraba, cenoura, entre outras. A produção atenderá ao consumo dos internos da PED e o excedente será destinado ao Banco Municipal de Alimentos para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e ocorrerá ainda fornecimento de mudas provenientes da horta orgânica da PED para pequenos produtores rurais de Dourados. Um novo capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O governo de Pequim anunciou ontem a imposição de novas tarifas contra produtos americanos numa lista de mais de 100 itens que está incluída a soja. Em um comunicado enviado da China para o comércio, ela alertou que as políticas de Donald Trump estão colocando em perigo sem precedentes a própria Organização Mundial do Comércio. A nova ação chinesa eleva em 25% as tarifas para um total de 106 produtos. As novas tarifas chinesas podem ajudar as vendas brasileiras. Hoje, Pequim importa 60% de toda a soja comercializada no mercado mundial. Mas, desde 2012, o Brasil superou os americanos e passou a ser o maior fornecedor do grão ao mercado asiático. Em 2017, as vendas brasileiras atingiram um recorde para a China, com um embarque de 50 milhões e 900 mil toneladas. Isso representou 53% das importações de Pequim. Os americanos exportaram 32 milhões e 900 mil toneladas, 34% do mercado chinês e o menor volume desde 2006. Entre os produtos americanos sobretaxados, em 25% estão a soja, o milho, algodão, farelo, trigo, carne bovina, suco de laranja, uísque, tabaco e cigarros. Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei de autoria do ex-deputado federal Rogério Silva, de Mato Grosso, que autoriza o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a abrir linha de crédito aos agricultores que desejarem adquirir aviões agrícolas para aumentar seu pátio de máquinas. Segundo a justificativa, as aeronaves agrícolas são um recurso tecnológico estratégico para os agricultores, destinado a combate de pragas e doenças, bem como a semeadura e distribuição de fertilizantes em algumas culturas de forma econômica e eficaz.
A Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Deodápolis, vem contribuindo para a execução e a prevenção da erosão nas propriedades rurais do município através de estudos técnicos e mapeamento aéreo com o uso de um drone. Tanta chuva provoca fortes prejuízos dentro e fora dos sítios. Na pecuária de leite, por exemplo, prejudica o desenvolvimento da forrageira, o capim, e por isso, e consequência, diminui a oferta de alimento aos animais. Com a declividade do terreno sentido ao córrego, esses sedimentos ou terras estão se depositando no leito dos mesmos, contribuindo com a aceleração do assoreamento, informou o engenheiro agrônomo da Agraer, Douglas Pelim. O empresário Abílio Diniz decidiu deixar a presidência do Conselho de Administração da BRF, dona das marcas Sadi e Perdigão. 5 anos depois de ter sido eleito o chefão da BRF, Abílio vai formalizar sua saída do posto nesta quinta-feira em reunião extraordinária do colegiado, convocada por ele mesmo. Alvo de duras críticas por parte dos fundos de pensão Petros e da Previ, que o responsabiliza pelos prejuízos da empresa nos últimos 2 anos, que somaram 1 bilhão e 500 milhões de reais, o Abílio Diniz decidiu negociar sua saída em vez de brigar com as instituições. Nessa semana, os preços para o feijão carioca tiveram um aumento de 30% nas cotações devido à menor oferta. Mesmo com a alta nas cotações, os valores ainda estão próximos aos custos de produção e não remuneram o produtor de acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Eduardo Liders. Os produtores fizeram as negociações no período em que os preços estavam abaixo do custo de produção. O Brasil tem 3 safras de feijão e tem um período de 2 a 3 meses de preços muito baixos. Em alguns momentos, os preços vão subir, afirmou o Luders. A referência para o feijão carioca foi negociada entre R$ 120 a R$ 130 reais por saca. O alvo do produtor é vender o feijão a R$ 160 a saca, mas pode ser muito arriscado ficar apostando que o preço vá subir, comentou o presidente da Associação dos Produtores de Feijão. Produtores finalizaram a colheita da soja em Carapó e a produtividade é a melhor dos últimos anos. O rendimento médio das lavouras está acima de 60 sacas por hectare, segundo o presidente do Sindicato Rural, Antônio Humberto Maran. Para uniformizar o calendário com os demais estados do Brasil, com vistas à retirada da vacinação contra a febre aftosa em 2021, o estado de São Paulo inverteu o calendário a partir desse ano. Na primeira etapa da campanha, vai ser realizada em maio e deverão ser vacinados todos os bovinos e búfalos, independente da idade. O rebanho paulista é estimado em 11 milhões de cabeças. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Congresso derrubou o veto a parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas e do Fundo Rural. Deputados e senadores analisaram 15 vetos presidenciais nesta terça-feira. 3 foram derrubados. Um deles era o que anulava totalmente um projeto de lei que permitia a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas, com redução de juros e multas. Todos os partidos foram contra a decisão do presidente da República, Michel Temer, e votaram a favor de transformar, sim, o texto em lei. Foi o que defendeu o relator da atual proposta de reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, lembrando que a renegociação pode beneficiar mais de 600 mil empresas. A medida econômica mais importante hoje no Brasil é derrubar esse veto da micro e pequena empresa, sem dúvida alguma. Ela vai manter os empregos, vai gerar novos empregos. Eu calculo que ela possa gerar mais de 1 milhão de empregos ainda este ano, com a possibilidade do parcelamento
das dívidas dessas empresas. Também foi derrubado o veto a mais de 100 trechos da lei que criou o Refis Rural, programa que permite a renegociação de diversos tipos de dívidas de produtores e empresas rurais. Com a decisão do Congresso agora, todos esses itens vão virar lei. Entre eles, o que anistia multas e juros em algumas negociações. Para a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, do Democratas do Mato Grosso do Sul, a decisão foi acertada. Aqui nós fazemos um pouco de justiça e há um caminho alternativo àqueles que querem aderir, pagar suas dívidas e ficar ok com a Receita Federal. Apenas 2 deputados da Rede eram a favor dos vetos ao Refis Rural, entre eles Miro Teixeira, do Rio de Janeiro. Para ele, a derrubada dos vetos beneficia muito mais os grandes produtores rurais que não pagam os impostos em dia. É verdade que os pequenos produtores rurais estão levando aí talvez uma migalha ou outra. Agora, esse projeto tem bilhões, são bilhões de reais de anistia, de perdão de pagamento de multas. É brutal o que está sendo votado aqui, o veto está certo. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quinta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.